Olá, neste Minuto Certo é a vez de conversarmos com o candidato ao governo do Paraná pelo PRP, Ogier Bucchi. Serão 15 minutos de programa em que teremos perguntas feitas por um jornalista convidado, por estudantes universitários e também pela nossa produção. Antes de mais nada, vamos ao perfil do candidato. Ogier Alberge Bucchi concorre ao cargo de governador no Paraná pelo Partido Republicano Progressista. Está afiliado ao seu atual partido há 1 ano e meio. Tem 62 anos, é formado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná e em Direito pela PUC Paraná. Tem pós-graduação em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Nos últimos 5 anos, foi comentarista de uma rede de televisão paranaense. E também está aqui no estúdio conosco, para representar o Grupo Paranaense de Comunicação, o GRPcom, o jornalista especial da Tribuna do Paraná, Edilson Pereira. Muito bem, candidato. Para começar a nossa conversa aqui, eu gostaria de levantar um assunto que já foi muito debatido em suas entrevistas. E é o seguinte, o senhor foi acusado aí por alguns de seus opositores de atuar como laranja do candidato Beto Richa, inclusive com alguns de seus filhos trabalhando no governo estadual. Então, sendo assim, caso o atual governador vá para o segundo turno, ele vai ter o seu apoio? Em primeiro lugar, você falou o termo acusação. Então, me permita falar sobre a acusação para depois falar sobre o apoio. Eu tenho 2 filhos. Uma filha, jornalista, pós-graduada em jornalismo no Canadá, formada em ciência política. Atuou no governo durante um determinado período na Secretaria de Comunicação. Há 9 meses deixou o governo. Eu tenho um filho que é formado em jornalismo, formado em Direito, formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Gestão Pública, que atua no governo do Estado do Paraná desde 2002. Passou por 3 governadores. Orlando Pessutti, no meio dos 2, primeiro Requião, que foi quem o contratou, e atualmente serve o Paraná no governo do senhor Beto Richa. De sorte que me acusar de ser laranja do governador pelo fato de eu ter uma família tão bonita e ter formado tão bem os meus filhos, me parece uma leviandade. Segundo lugar, eu vou decidir quem estará me apoiando no segundo turno depois que o primeiro turno acabar, porque para o segundo turno vou eu. Tudo bem. Edilson, por favor, sua primeira pergunta. Aproveitando o final da resposta do candidato, o candidato tem hoje menos de 1%. Não tem uma estrutura muito grande, não tem uma estrutura partidária, não tem muito tempo na televisão e também não tem muitos recursos. Como é que o senhor pretende estar no segundo turno com todos esses elementos contrários, dificultando a sua passagem para o segundo turno? Aliás, se o senhor for para o segundo turno, o senhor vai ser um fenômeno nacional. Da seguinte forma, eu não posso me permitir que toda a negatividade montada pela estrutura política me impeça de participar do evento político que é um sonho para todo brasileiro. Ocorre o seguinte, os covardes, os que têm pouca fé, os que não acreditam em si próprios, desqualificam o meu sonho. É muito mais fácil, eu compreendo isso. Mas é preciso você, que está fazendo esse programa comigo, acreditar que o dinheiro que é gasto pelo governo, que o sentimento do legislador precisa ser respeitado. Então é o seguinte, existem os grandes candidatos, preste atenção, que são financiados com o seu dinheiro. Não pense que é o candidato do PSDB, que é a candidata do PT, ou que é o candidato do PMDB, estão pondo o dinheiro deles na campanha. O dinheiro é das grandes empreiteiras e o dinheiro é dos partidos políticos que fazem a captação do dinheiro do povo. Os partidos só têm dinheiro do povo. Então eu tenho um sonho de oferecer ao Paraná o meu nome e de pedir para que você, cidadão, sonhe comigo. Ouse sonhar comigo. Ok, candidato, eu gostaria de voltar ao seu plano de governo. Lá o senhor fala que há uma discriminação por parte do governo federal para com o estado do Paraná, que é algo de conhecimento de todos os paranaenses. No que isso consiste e como que essa denúncia vai melhorar, vai colaborar para melhorar os problemas do estado? O que o senhor fala em denunciar essa discriminação por parte do governo federal? Primeiro, não se trata de uma denúncia, e sim de uma constatação. Esse é um termo que o senhor usou ali no seu plano. Mas não é uma denúncia, é uma constatação. O que seria isso, então? Uma constatação. Tá.
A cada dinheiro que nós mandamos para Brasília, a devolução do dinheiro é absolutamente ridícula, considerando que, face ao bom trabalho feito pelos paranaenses e pelos vários governadores que me antecederam, nós somos a quinta economia do país. Não obstante, nós somos o penúltimo estado em devolução de recursos da nação. Eu estou dizendo, e afirmando e reafirmando, que o Paraná precisa ser respeitado. E para se respeitar, o governador tem que ser um líder. Precisa ser um homem que tenha sonhos, precisa ser um homem que seja um escravo da verdade e precisa ser um homem que trabalhe muito. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a função pública, quando bem exercitada, exige uma postura franciscana em relação ao cargo. Pegando outro gancho do senhor franciscano, uma das grandes queixas da sociedade brasileira é quanto à questão ética e moral na política. Há uma promiscuidade muito grande. O senhor, partindo do princípio que no começo do ano que vem estará no Palácio Iguaçu, o que é que o senhor pretenderia fazer para moralizar a política? O governador tem mecanismo para isso naturalmente, e principalmente quanto à prática do nepotismo, que é uma praga nacional. Concordo em gênero, número e grau. Praga nacional, tanto concordo que nas minhas propostas, uma delas, talvez uma das relevantes, exatamente é eliminar o nepotismo. Então, quando dizem que eu posso ser laranja do atual governo, eu me assusto, sabe por quê? Das 10 primeiras colocações que eu faço, nas 44, as 10 primeiras critico o atual governo. Inclusive no tema nepotismo, face ao fato que o governador tem a esposa e o irmão no governo dele. Então, se eu combato o nepotismo, como é que eu posso estar a serviço de quem eu combato de forma tão clara? Por outro lado, a questão moral, a questão da promiscuidade. Uma pergunta que me fazem muito é, chegando ao Palácio você não vai ter deputado, teu partido é pequeno e tal. Nem quero. Não importa aqui a questão partidária, importa quem é quem. Então, esta proposta de eliminar o nepotismo é uma das que inicialmente começa a moralizar. Outra é eliminar a dependência do Poder Executivo do Legislativo. O mensalão, minha gente, tem mensalão do PT, tem mensalão do PSDB, tem mensalão do PFL e outros que talvez não sejam nem revelados até hoje. É isso que faz com que o cidadão tenha desprezo pela prática da política, faz com que o cidadão não acredite nos políticos e não acredite mesmo nos sonhos daqueles que um dia imaginam que podem sim moralizar a função. O senhor disse bem que o governador tem meios para isso. E tem. São vários. O governador, em primeiro lugar, tem que obedecer à Constituição do Estado. Se você abrir a Constituição, você vai ver que do artigo 85 ao artigo 89 estão caracterizados os deveres do governador do Estado. E entre os deveres está o de zelar pelo dinheiro do Estado. O governador tem que zelar no que tange ao não menos famoso pedágio, o governador tem que zelar pela prestação de serviço, e aí eu me remeto à Constituição Nacional, artigo 37, que diz que o serviço público tem que ser eficiente. E nós sabemos, eu vou ficar no tripé principal, que nem a saúde pública é eficiente, nem a educação e nem muito menos a segurança pública. Significa que é hora de mudar, significa que nós vamos moralizar quando formos escravos, no bom sentido, das nossas funções. O governador tem que zelar pelo bom exercício público, pela boa prestação do funcionário público, seja ele CLT, seja ele de cargo de confiança. No meu governo serão pouquíssimos, também no meu plano de governo está claro, vou extinguir todos os cargos de confiança que eu puder extinguir. Ok, candidato. E chegou o momento em que os jovens perguntam aos candidatos. Vamos acompanhar a primeira pergunta. Candidato, como fica a educação no Estado? 1 minuto, por favor, candidato. A educação, como eu já disse, será um dos meus tripés. 25% é quanto a Constituição exige que se invista na educação. Eu vou investir mais, porque eu vou investir mais na educação, na segurança e na saúde. Portanto, eu vou exigir que a educação sofra um processo de qualificação. Para isso, vou pagar melhor ao professor, vou qualificar melhor o professor
e vou buscar incessantemente a qualificação física da escola. Nesse momento, dou uma entrevista numa universidade 30 segundos, que tem candidato. qualificação especial sob o ponto de vista físico e da qualidade do ensino. Se é possível na universidade privada, tenhamos certeza que é possível no serviço público. Ok, vamos agora à segunda pergunta. O que o senhor pretende fazer com o sistema prisional do Estado? 1 minuto. Difícil responder, tamanho o desafio do sistema prisional. O sistema prisional tem que ser o sistema onde se ressocializa o indivíduo, onde se devolve o indivíduo para a sociedade, para o exercício da cidadania. Eu não tenho realmente condições de 1 minuto dizer tudo o que é necessário, porque é necessário trocar todo o sistema atual que não ressocializa o indivíduo e, portanto, não permite que o desiderato do apenamento seja obtido. Eu gostaria de passar um programa inteiro, 1 minuto certo, respondendo o que eu vou fazer, porque é muito. Hoje vivemos uma rebelião exatamente porque no sistema prisional não se ressocializa ninguém. Ok. E o que será que as pessoas estão comentando a respeito de hoje e-book no Twitter? Vamos ver 2 comentários. Diz assim, Josi Kilbil, enfim, uma opção, vou votar no e-book para governador do Paraná, chega dos mesmos. Quer que eu comente isso? Por favor. Josi, provavelmente você chegou a essa conclusão porque você, assim como eu, está sonhando em que nós mudemos a forma de administrar o Estado. Se você sonha como eu, me ajuda a mudar a ideia do jornalista aqui ao meu lado, que diz que esse sonho é impossível. Aliás, eu vou pedir voto para ele também, para transformar meu sonho num sonho possível. Carla Karpstein. Nossa, o e-book voltou a tomar os remédios. Fez uma análise normal da política hoje, sem as maluquices dos últimos tempos. Isso é do dia 24 de janeiro de 2013. Essa é uma manifestação feita no período em que eu fazia comentários numa rede de televisão. A doutora Carla Karpstein fez esse comentário. Esses comentários aos quais ela se refere, não só esse, provavelmente há muitos outros, todo mundo sabe que eu fui comentarista de uma rede de televisão nos últimos 5 anos. E essa manifestação da ilustre advogada deve ser o seguinte: eu sou um crítico permanente dos políticos. Vou exercitar essa crítica em causa própria. No caso, a manifestação dela deve-se ao fato de que ela é funcionária do prefeito Gustavo Fruit, ela é uma das advogadas de confiança do prefeito, e muito provavelmente nesse dia eu elogiei o prefeito. Eu já elogiei e já critiquei, assim como já elogiei o doutor Roberto Requião, assim como já elogiei o senhor Beto Richa, a própria ministra Gleisi Hoffmann, e sempre que eu tiver motivo para elogiar algum político, seja ele meu adversário ou não, eu elogiarei utilizando ou não remédios. Aliás, eu não utilizo remédios, não sei aos quais ela se refere. Mas concordo, sou democrata e estou aberto a qualquer crítica. Bom, candidato, antes de encerrarmos, eu peço que o senhor, em 1 minuto, justifique o seu voto aos jovens eleitores. Eu peço que você vote no 44 e-book para que eu possa transformar esse desafio. Eu gostei do diagnóstico, devo deixar claro. O desafio de, em 44 dias, crescer cerca de 30 pontos. Eu sei que é muito difícil, mas se você é jovem, me ajudar, e se você quiser mudar a educação, a saúde e a segurança, especialmente você jovem que estuda na escola, que não seja escola 20 segundos. pública, você vote em mim, porque eu tenho o sonho de falar a verdade. E aqui, quero afirmar, falei a verdade. Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade, por participar do Minuto Certo. Agradeço sua consideração gentil e muito obrigado a todos. Eu agradeço a gentileza da entrevista, obrigado pela sua presença também, Edilson. E chegamos ao fim deste Minuto Certo, um programa produzido por estudantes de jornalismo da PUC Paraná, em parceria com o portal paranaonline.com.br. Lembre-se que nós estamos no facebook.com/programa Minuto Certo e no Twitter como @Minuto Certo. Obrigado por assistir e até a próxima.